Uma semana é muito tempo em uma guerra. Qualquer coisa pode acontecer. Para a Rússia, 7 dias podem transformar uma economia de exportação de petróleo promissora em caos total, devido aos ataques ucranianos em profundidade. Claro, foi exatamente isso que aconteceu, pois a Rússia teve que suportar 7 dias de inferno, que lhe tiraram tudo. A Ucrânia conseguiu em uma semana o que as sanções não fizeram em anos, restando à Rússia apenas vasculhar os destroços em chamas. Primeiro, vamos ao dia 31 de março, quando saiu a notícia de que a Ucrânia realizou um ataque em profundidade contra o importante porto russo de Ust-Luga, no Mar Báltico. O ataque foi contra um enorme complexo petrolífero, responsável por processar 700 mil barris de petróleo para exportação todos os dias. Além de grãos, fertilizantes e carvão, foi um golpe contra uma rede do Mar Báltico responsável por 40% das exportações de petróleo da Rússia. Só isso já seria uma má notícia para Putin. O que vimos em 31 de março não foi um caso isolado, mas sim uma volta da vitória. Foi o ápice de uma semana de ataques em profundidade, que atingiram Ust-Luga e outro porto báltico crucial da Rússia, Primorsk. Na verdade, o ataque de 31 de março representou a 4ª vez em uma única semana que os drones da Ucrânia caíram sobre Ust-Luga. Essa pressão constante mostra a Putin que a infraestrutura de petróleo, antes vista como segura, agora é alvo. Esqueça, não é só um alvo, a Ucrânia pode alcançá-lo quando quiser. O mesmo vale para Primorsk, alvo de repetidos ataques ucranianos durante uma semana infernal para a Rússia, que deve ter parecido interminável. A mídia United 24 fornece os detalhes, observando que a campanha da Ucrânia contra os portos de Putin no Mar Báltico começou em 23 de março, com alguns ataques que pareciam isolados. A Ucrânia voltou a lançar sanções aéreas, aparentemente reagindo à capacidade da Rússia de tirar proveito do caos atual no Irã. Mas era só isso que iria acontecer, e já teria sido suficiente. O ataque de 23 de março causou explosões em Primorsk e incêndios em tanques de combustível. Esses tanques são essenciais para o porto, que armazena até 921 mil toneladas de petróleo bruto, e 240 mil toneladas de derivados em capacidade máxima. Mas o que parecia ser um ataque isolado provou ser qualquer coisa menos isso. A Ucrânia continuou. Dia após dia, drones têm caído sobre Ust-Luga e Primorsk em uma campanha impressionante, que é muito maior e mais forte do que qualquer coisa que Putin poderia ter antecipado. Esses portos deveriam ser seguros. Por isso a Rússia usava esses portos. Mas drones ucranianos viajaram centenas de milhas, evitando ou não encontrando defesas aéreas, para causar 7 dias de sofrimento ao líder sádico que ordenou a invasão da Ucrânia. Após uma semana infernal, a Rússia precisa encarar um fato. Tudo está pegando fogo em Ust-Luga e Primorsk, e os resultados falam por si só. 3 tanques de combustível em Ust-Luga foram destruídos em ataque em 29 de março. Esses tanques tinham uma capacidade combinada de 90 mil toneladas de óleo. Tudo isso está queimando junto com as carcaças destruídas dos tanques que antes continham esse óleo. O ataque ucraniano em 25 de março ao mesmo porto destruiu 5 tanques de combustível, o que pôs mais 150 mil toneladas de combustível em chamas, e atingiu 3 navios-tanque da frota Sombra atracados. Danos semelhantes ocorreram em Primorsk, e a Rússia precisou suspender todo o carregamento de petróleo várias vezes na última semana. Enquanto apaga incêndios e avalia danos, lida com a necessidade de semanas ou meses de manutenção para que seus portos destruídos recuperem parte da capacidade anterior. Mesmo que o reparo comece, a Rússia sabe que a Ucrânia pode atacar os portos de novo. Nada os deteve nos 7 dias de inferno. Também é improvável que a Rússia impeça futuros ataques. A movimentação dos petroleiros da Frota das Sombras, ou melhor, a falta dela, também é reveladora. Entre 23 e 31 de março, só 4 petroleiros foram carregados em Primorsk. O número habitual é 10. A Ucrânia diminuiu em 60% o carregamento de petroleiros. Em Ust-Luga, a queda foi ainda maior, já que apenas 2 de um total típico de 8 foram carregados, representando uma queda de 80%. E claro, menos petroleiros significa menos petróleo vendido. De um número típico de 4,1 milhões de barris exportados por dia, as vendas de petróleo da Rússia despencaram para apenas 2,3 milhões de barris. São 1,8 milhão de barris não vendidos diariamente, enquanto a Rússia tenta aproveitar, já que os preços do petróleo dispararam após a Operação Fúria Épica. Menos barris vendidos também resulta em menor receita para a indústria petrolífera russa. Uma reportagem da United 44, de 31 de março, traz os detalhes.
diz que o preço médio do Urals, o petróleo bruto da Rússia, subiu 11,30 dólares, atingindo um pico de 73,24 dólares por barril, como resultado da guerra no Irã. Apesar do aumento, a semana de inferno que a Ucrânia impôs à Rússia com sanções aéreas fez a Rússia gerar só 1,44 bilhão de dólares na semana encerrada em 29 de março. Na semana anterior, as gigantes do petróleo russas ganharam 2,45 bilhões de dólares americanos. Assim, mais de 1 bilhão de dólares americanos em receita de petróleo ficou sem tributação pelo Kremlin para a guerra. Esse é exatamente o ponto. A Rússia achou que tinha recebido uma tábua de salvação econômica na guerra, já que uma combinação de falhas nas sanções ocidentais e a rápida alta dos preços do petróleo permitiria gerar bilhões de dólares a mais em receita de petróleo. E então algo mudou. A Ucrânia mirou com seus drones e atingiu alvos repetidas vezes. O dinheiro que a Rússia queria ganhar enquanto o cenário era favorável acabou pegando fogo diante do poder de fogo que a Ucrânia levou aos portos do Báltico. Em 7 dias, a Ucrânia fez o que as sanções não conseguiram em anos. E colocou a economia russa, que teve um breve vislumbre de esperança, rapidamente rumo à ruína. Voltaremos às questões econômicas da Rússia depois. Antes, vamos focar nas falhas das sanções, já que a semana em que a Ucrânia foi minando as exportações de energia russas pode ser vista como resposta direta. Não seria justo dizer que as sanções ocidentais fracassaram totalmente contra a máquina de guerra russa. Elas de fato reduziram um pouco a capacidade de Putin de travar a guerra, como aponta o Observatório de Economia. Entre o início da invasão de Putin e agosto de 2025, as sanções ocidentais custaram à Rússia cerca de 100 bilhões de dólares, em receitas que não podem mais ser usadas para pagar soldados ou construir equipamentos para uso na Ucrânia. Esse é um bom resultado, não há como negar. No entanto, o problema está no fato de que 100 bilhões de dólares em pouco mais de 3 anos empalidecem em comparação com a quantidade de dinheiro que a Rússia ainda conseguiu gerar com a venda de petróleo e gás. Só em 2024, aponta o observatório, a Rússia conseguiu gerar 235 bilhões de dólares com suas exportações de petróleo e gás. Isso aconteceu apesar das sanções, e na verdade foi 0,5% a mais do que o valor gerado em 2023, e apenas 3,7% a menos do que a receita gerada em 2021, que foi o ano após a pandemia de Covid-19 ter prejudicado as vendas de petróleo. Esses não são os tipos de resultados abrangentes que a Ucrânia precisava ver com as sanções. E isso teve como consequência dar a Putin muito mais dinheiro do que ele deveria ter para financiar sua invasão à Ucrânia. Inclua a Frota Sombria, na qual Putin teria investido mais de 14 bilhões de dólares e que traz ainda mais dinheiro ilícito de petróleo e gás para a Rússia, e o problema se agrava. As sanções do Ocidente funcionam bem no papel e já têm efeito. Mas elas não vão longe o suficiente, e pode-se argumentar que a aplicação dessas sanções não esteve à altura do que se esperava que elas entregassem. Assim foram lançadas as operações Fúria Épica e Leão Rugidor. Essa operação conjunta contra o Irã, por mais eficaz que tenha sido como demonstração do puro poder de fogo americano, acabou agravando a questão das sanções, ao lançar uma tábua de salvação para a Rússia, embora não seja tão forte quanto Putin gostaria que fosse. Mas já que estamos falando disso, se esse é o tipo de análise que você quer ver, lembre-se de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. Há muitos argumentos prós e contras sobre a continuação da Operação Fúria Épica. Mas uma coisa em que todos concordam é que isso causou caos nos mercados de energia. A decisão do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz com táticas assimétricas impactou diretamente a alta nos preços do petróleo que mencionamos. Nas primeiras semanas do conflito, Putin e seus aliados sorriam enquanto o dinheiro do petróleo chegava. Em um relatório de 12 de março, o The Guardian observou que a Rússia conseguiu arrecadar cerca de 6 bilhões de euros, ou 6,93 bilhões de dólares, com a venda de combustíveis fósseis durante as primeiras 2 semanas da guerra no Irã. Isso representou um aumento de 14% em relação ao mesmo período de fevereiro, totalizando um extra de 672 milhões de euros, ou cerca de 776 milhões de dólares, em vendas de petróleo, gás e carvão. Esse dinheiro extra não deveria ir para a Rússia, e o Kremlin pode taxá-lo para financiar a invasão de Putin. No fim de março, o Business Insider informou que o petróleo russo era vendido acima dos preços globais, devido ao choque de oferta causado pela guerra do Irã. O petróleo russo, antes vendido com um desconto de 12 dólares, agora é comercializado com um prêmio de 4 dólares sobre o do Mar do Norte, efeito contrário ao esperado pelas sanções e tetos de preço. Falando em sanções, Putin tem desfrutado de outro benefício desde o início da guerra do Irã. No final de março, os Estados Unidos aliviaram algumas das sanções que haviam imposto contra a Rússia.
Não é uma suspensão total das sanções e é apenas temporária. Mas o que isso significa é que certas embarcações russas que estavam na lista de sanções dos Estados Unidos, incluindo navios petroleiros que navegam sob a bandeira russa, receberão uma licença geral para concluir suas operações de descarregamento de petróleo. Segundo a Emácias Ucrânia, a suspensão vale para cargas embarcadas antes de 12 de março e segue até 11 de abril. Apesar das restrições, a decisão dos Estados Unidos gerou sentimentos mistos. É compreensível que os Estados Unidos tenham decidido suspender temporariamente as sanções, buscando uma solução rápida para o aumento dos preços do petróleo causado pela Operação Fúria Épica, mesmo sem garantia de efeito duradouro. Vários líderes ocidentais, como o chanceler alemão Friedrich Merz e o presidente francês Emmanuel Macron, consideraram a medida desnecessária e, segundo Macron, totalmente injustificada. Um alívio temporário para a Rússia pode facilitar futuras flexibilizações nas sanções, especialmente se a Operação Fúria Épica virar uma campanha prolongada. O presidente ucraniano Zelensky também condenou, dizendo durante reunião com Macron na França: suspender sanções fortalece a posição da Rússia. Esse alívio dos Estados Unidos pode dar à Rússia cerca de 10 bilhões de dólares para a guerra, o que não ajuda a paz. Tudo que os Estados Unidos fizeram para ajudar a Rússia é temporário, assim como o bloqueio do Estreito de Hormuz e o caos nos preços do petróleo que ele ajudou a causar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em 1º de abril que o país está finalizando o trabalho no Irã, mas isso deve levar mais 2 ou 3 semanas. Vamos aguardar para saber se é verdade. Se for, uma data para o fim do caos que beneficiou a Rússia estará próxima. Mas para a Ucrânia, qualquer benefício para a Rússia já é demais. Ao invés de permitir que Putin lucrasse devido à má implementação das sanções e aos eventos da Operação Fúria Épica, a Ucrânia optou pela segunda alternativa. Se as sanções tradicionais não estão ajudando tanto quanto deveriam, então uma semana de sanções aéreas vai resolver o problema. Isso nos leva de volta a Ostruga, Primorsk e a linha vital do petróleo russo no Mar Báltico. Além disso, tem mais uma coisa que ainda não cobrimos, então fique com a gente até o final para descobrir o que é. Já compartilhamos muitos números sobre o impacto dos 7 dias de inferno na frente do Báltico. Vamos analisar as conquistas da Ucrânia de forma mais ampla. Segundo o Conselho Atlântico, os 2 portos bálticos que a Ucrânia vem devastando há 7 dias respondem por 40% da capacidade de exportação da Rússia. Esse é um número enorme, e os ataques da Ucrânia contra essa capacidade estão causando muita preocupação dentro e fora da Rússia. O analista da indústria de petróleo e gás Boris Arenstein já classificou o que vimos esta semana como a ameaça mais séria às exportações de petróleo russo desde que Putin lançou sua invasão em 2022. Essa ameaça pode crescer. A Ucrânia já definiu rotas para os portos do Báltico e a Rússia teve mais de uma semana para reagir, mas não o fez. Esses ataques também são uma prova, caso ainda fosse necessário, de que a Ucrânia desenvolveu suas capacidades de ataque de longo alcance, a ponto de conseguir atingir um grande número de alvos que são de importância crítica para a Rússia. Todos esses são sinais aos quais Putin precisa prestar atenção, porque a Ucrânia atingir repetidamente os portos do Báltico da Rússia vai tirá-los de operação, talvez durante toda a guerra da Ucrânia, assumindo que a Ucrânia continue aplicando suas sanções aéreas. Vamos lembrar o sucesso da Rússia nas vendas de petróleo nas 2 primeiras semanas da Operação Fúria Épica. Já mencionamos que o The Guardian publicou que a Rússia ganhou 6,93 bilhões de dólares nas 2 primeiras semanas da guerra. Portos do Báltico ainda não foram totalmente fechados pela Ucrânia, mas estão perto disso. Se isso ocorrer, os 6,93 bilhões em 2 semanas caem para 4 bilhões 158 milhões de dólares, só porque a Rússia perde 40% da capacidade de exportação. Vamos incluir o valor de 235 bilhões de dólares, referente à receita da Rússia com petróleo e gás, em 2024. Esse valor cai para 141 bilhões, quando 40% da capacidade de exportação da Rússia fica fora de operação. O destaque aqui é que as sanções aéreas da Ucrânia mostraram que a economia russa pode ser muito afetada em uma semana. Pense no que a Ucrânia conseguiria em um mês ou um ano de ataques. Os portos bálticos podem virar uma zona tão perigosa que nenhum capitão de navio-tanque ousaria entrar. Isso poderia retirar bilhões de dólares do cofre de guerra de Putin. E melhor ainda mais para a Ucrânia. Há pouco, mencionamos que ainda falta abordar algo no vídeo. Esse outro ponto é a Sibéria. Se Putin já vê problemas nos portos bálticos russos, ficará ainda mais irritado ao notar que a Ucrânia prepara uma campanha para paralisar a economia da Rússia.
A United 24 Media tem os detalhes, pois aponta que Ust-Luga e Primorsk fazem parte de uma cadeia de suprimento de petróleo siberiano que inclui o oleoduto Druzhba e duas refinarias, Kiroshinevda Orgsintes e Yaroslavl. Essas instalações respondem por 2,6 milhões dos 9 milhões de barris diários que a Rússia afirma poder produzir. Isso equivale a quase um terço das exportações russas de petróleo nesses 5 locais. Ust-Luga e Primorsk estão sendo tão atingidas que precisam fechar. O oleoduto Druzhba está fechado desde janeiro, causando problemas de abastecimento para a Hungria, Eslováquia, República Tcheca e outros países europeus. 3 de 5 pontos estão conectados. Outro fator surge ao notar que a semana difícil que a Ucrânia impôs à Rússia incluiu ainda um ataque à refinaria Kishinevdi e Orgsintes por volta do meio da semana. Esse ataque fechou a refinaria, tirando de circulação ainda mais barris que a Rússia poderia exportar. Quanto a Yaroslavl, você provavelmente já pode imaginar o que estamos prestes a te contar. Ela também foi atingida. Em 28 de março saiu a notícia de incêndio na refinaria após ataque de drone ucraniano. Os pontos foram sendo ligados. Enquanto Ust-Luga e Primorsk recebem atenção, o real problema para a Rússia é que a Ucrânia vem desmantelando toda a cadeia de suprimentos de petróleo da Sibéria. Tudo foi desmoronando aos poucos, de forma coordenada e calculada, algo inédito da Ucrânia durante a guerra. Ataques isolados às instalações de petróleo russas chegaram ao fim. A Ucrânia aprimorou sua estratégia novamente. Ataques recorrentes a pontos-chave das cadeias de suprimentos tornaram-se comuns em ataques em profundidade, o que representa um grande desafio para Putin. Ele está perdendo ativos críticos que sustentam a economia da Rússia, em um momento em que essa economia está estagnada, e até mesmo especialistas pró-Kremlin estão dizendo que ela está sendo levada à beira do colapso. O Banco Central da Rússia, a Escola Superior de Economia e o Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo divulgam indicadores de que a economia russa está em recessão desde novembro de 2025. E daqui para frente só vai piorar. A Ucrânia colocou a Rússia contra as cordas. O desafio agora é mantê-la lá. A Semana do Inferno deve ser a combinação de jabes seguida de cruzados, uppercuts e tudo mais que a Ucrânia puder lançar contra a Rússia. Em outras palavras, a tarefa da Ucrânia agora é manter a cadeia de suprimentos da Sibéria fora de operação. Fechamentos temporários mostram a eficácia das sanções aéreas da Ucrânia. Mas se isso continuar, a Operação Fúria Épica terminará. A infraestrutura da Rússia não vai se recuperar. E os bilhões que a Rússia já perde com os ataques da Ucrânia vão virar dezenas de bilhões, pressionando Putin a encerrar a invasão. Enquanto a Rússia tenta se recuperar das feridas que a Ucrânia insiste em reabrir após uma semana infernal, a Ucrânia segue se fortalecendo. Acordos no Oriente Médio podem garantir o futuro financeiro e militar da Ucrânia por anos. Enquanto fumaça tóxica sufoca São Petersburgo, a Rússia deve se perguntar o que a atingiu. Podemos te contar. A Ucrânia atacou um porto no rio Neva, na Rússia, tornando São Petersburgo inabitável de um dia para o outro. A guerra chegou ao território russo, e o povo de São Petersburgo agora teme a Ucrânia. Eles têm razão. A Ucrânia ainda tem muitos outros drones disponíveis, e é provável que voltem a chegar a São Petersburgo em breve. São Petersburgo pode estar dizendo nunca mais, desculpe, mas não vai ter seu desejo atendido. Neste momento, há fumaça sobre a água no porto de Ust-Luga, que fica no rio Neva. Mas essa fumaça se espalha muito além do porto e do rio para o qual o porto se abre. Quando amanheceu em São Petersburgo, os moradores acordaram não com os primeiros raios de sol da primavera, mas com uma espessa camada de fumaça sufocante no céu. O movimento normal e agitado da cidade foi substituído por uma calma assustadora e apavorada, enquanto os cidadãos olhavam pelas janelas para uma nuvem negra que o sol não conseguia atravessar. Já se imaginava o ocorrido. Os drones de longo alcance da Ucrânia atacaram de novo. Era provável que o porto de Ust-Luga, essencial para a exportação de petróleo da Rússia, fosse o alvo. Poucos presenciariam os incêndios que devastaram o porto estratégico e seus depósitos de petróleo. Tudo o que eles viam era fumaça, e eles não eram os únicos. Na cidade estoniana de Narva, que fica a 25 quilômetros ou pouco mais de 15 milhas de Ust-Luga, a fumaça que sobe do porto atingido pode ser vista. A grande coluna de fumaça não alcançou Narva, mas podia ser vista de longe, erguendo-se no céu como um símbolo do sucesso e força do ataque de longo alcance da Ucrânia. A Estônia já suspeitava que isso aconteceria. As forças de defesa da Estônia emitiram um alerta de emergência após a aeronave não identificada entrar no espaço aéreo.
A preocupação com o ataque russo ao estado báltico virou alívio ao identificarem o drone como ucraniano. Pouco depois do alerta ser emitido, esse drone, junto com vários outros, teria encontrado seu alvo. Ust-Luga está em chamas. O verdadeiro problema para a Rússia é que a Ucrânia não se limitou a um ataque só. Começando pelo ataque mais recente. Em 29 de março, a unidade Alfa do SBU da Ucrânia anunciou no Facebook seu ataque a um dos portos de petróleo mais importantes da Rússia. Nesta noite, drones de longo alcance do Centro de Operações Especiais Alfa do SBU atuaram com sucesso na infraestrutura do terminal de petróleo do porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, Rússia, dizia a publicação. Também continha menções vagas sobre um incêndio registrado nas instalações de Ust-Luga, juntamente com várias vítimas. A Rússia, é claro, tentou minimizar tudo. O governador regional responsável por Ust-Luga, Alexander Drozdenko, apenas informou que houve danos em Ust-Luga. Ele destacou os 31 drones ucranianos que, segundo ele, as defesas aéreas russas derrubaram sobre o Oblast de Leningrado à noite. Mas às 7 da manhã, horário local, os serviços de emergência ainda tentavam apagar os incêndios causados pela Ucrânia, enquanto os moradores de São Petersburgo tossiam sobre o cereal do café da manhã, por causa da grande quantidade de fumaça que enchia o céu. Mais detalhes sobre o ataque da Ucrânia vêm da Sky News. A reportagem informa que os drones da Ucrânia chegaram primeiro a São Petersburgo por volta das 2h30 da manhã, horário local, e logo seguiram para o porto de Ust-Luga. Moradores que ainda estavam acordados a essa hora já avançada e próximos o suficiente para ver a aproximação dos drones, subiram nos telhados e se debruçaram nas janelas para filmar o que conseguiam ver. Logo, clarões surgiram no horizonte ao som de 6 explosões distintas. Incêndios secundários ocorreram após os choques iniciais, e moradores disseram que o barulho parecia uma salva de artilharia. Pelo menos 10 veículos aéreos não tripulados, ou VANTs, foram lançados pela Ucrânia, e curiosamente, eles podem não ter vindo do território ucraniano. Voltaremos a isso em breve. O que restou de Ust-Luga após o ataque a transformou em um porto paralisado. Às 4, o incêndio provocado por drones ucranianos já havia atingido mais de 5.000 metros quadrados, quase 54 mil pés quadrados. Destroços dos drones abatidos pelas defesas aéreas russas ficaram espalhados por quilômetros. Os que atingiram seus alvos provocaram um incêndio perigoso, gerando fumaça densa e crescente, saturada pelos químicos dos derivados de petróleo exportados pela Rússia a partir de Ust-Luga. A Rússia foi forçada a interromper as operações em Ust-Luga, enquanto suas autoridades combatem o incêndio. E isso é a última coisa que Putin quer fazer. Este porto, segundo a Reuters, movimenta cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Em 2025, ele enviou 32,9 milhões de toneladas métricas de derivados de petróleo para clientes dispostos a permitir que a Rússia drible sanções em troca de descontos. Ust-Luga é crucial para a exportação de gás da Rússia. De acordo com Militani, o porto, que inclui 18 grandes tanques de armazenamento e possui 9 berços que atendem petroleiros de até 150 mil toneladas, também fica próximo à planta de processamento de gás de Ust-Luga, operada pela Gazprom. A Ucrânia também atacou essa planta. No dia 25 de março, seus drones atacaram com força, destruindo uma instalação que processa até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano. Esse não foi um ataque isolado da Ucrânia. O povo de São Petersburgo e da região de Leningrado está assustado com os repetidos ataques da Ucrânia a Ust-Luga. Esse tipo de ataque faz milhões de dólares em petróleo e gás serem destruídos. Não se trata só de ações diretas, apesar de ser importante destruir depósitos russos em portos e usinas de gás. Com o porto de Ust-Luga fechado, a Rússia não exporta petróleo da região. Esse ouro líquido precisa ser desviado para outros portos, e esses atrasos significam que milhões de dólares estão sendo perdidos, enquanto os compradores da Rússia aguardam por um petróleo que não está chegando. É assim que se dá a degradação sistemática de toda uma indústria pelos drones da Ucrânia, e Ust-Luga está vulnerável. Isso é evidente, pois a Ucrânia já atacou o porto antes. Segundo a rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, esse foi o terceiro ataque ao porto em uma semana, enquanto a Ucrânia mira as exportações de petróleo russas. Isso não é coincidência. A Rússia lucrou bastante com petróleo e refinados após o início da Operação Fúria Épica no Irã. Essa operação levou a um bloqueio do Estreito de Hormuz, o que, por sua vez, fez com que o preço do barril de petróleo disparasse para mais de $100. Mesmo com os grandes descontos que a Rússia aplica ao seu petróleo sancionado, o Kremlin tem faturado alto, já que consegue vender seu petróleo por $20 ou $30 a mais por barril do que no início do ano.
A Ucrânia precisava encerrar essa situação e, para isso, optou por atacar repetidamente um dos principais portos de petróleo da Rússia. Ust-Luga não é o único porto-alvo da Ucrânia. O terminal de petróleo em Primorsk, no Mar Báltico, também foi alvo de drones ucranianos, gerando incêndios e paralisações como em Ust-Luga. A Ucrânia está enviando uma mensagem a Putin com isso. Na verdade, são duas mensagens. Primeiro, a Rússia não poderá lucrar com o caos nos preços do petróleo causado pela guerra no Irã. Além disso, a Ucrânia pode atingir alvos petrolíferos russos mais no interior da Rússia do que Putin esperava. O impacto do ataque mais recente da Ucrânia é enorme, sem comparação com quase tudo o que já vimos contra a Rússia até agora. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e nunca perder um vídeo. Em Ust-Luga, a Ucrânia danificou os dois principais cais do porto, tanques e subestações transformadoras essenciais para carregar petróleo russo nos petroleiros. 6 petroleiros estavam sendo carregados durante o ataque da Ucrânia, segundo a News Sky, e precisaram ser evacuados. Agora há pelo menos 15 navios parados na baía próxima ao porto. Eles não vão carregar tão cedo. O porto de Ust-Luga ainda está pegando fogo. Se quiser um navio destruído e tripulantes mortos, navegar para lá é a forma mais rápida de conseguir isso agora. Serviços de emergência russos relatam 2 portuários feridos em ataque ucraniano e que 200 pessoas foram evacuadas da área do incêndio. Leningrado está em estado de emergência agora, e a dimensão da poluição registrada em São Petersburgo mostra ao povo russo que a guerra iniciada pelo seu líder pode voltar para assombrá-los, mesmo quando eles não foram enviados para a linha de frente. Mais cedo mencionamos que a Ucrânia pode ter adotado uma abordagem inovadora para realizar esse ataque. Normalmente vemos a Ucrânia lançar seus drones de longo alcance a partir do seu próprio território. A distância entre a Ucrânia e Ust-Luga é de mais de 850 quilômetros, ou cerca de 530 milhas da fronteira até o porto. Apesar da grande distância, drones ucranianos conseguem alcançá-la, tornando plausível um ataque a partir do próprio território. Se a News Sky estiver certa, a Ucrânia não usou essa abordagem no ataque a Ust-Luga. A emissora diz que 10 a 12 drones de longo alcance usados pela Ucrânia no ataque partiram das águas do Golfo da Finlândia, não do próprio território ucraniano. Avaliação baseada em informações de fontes abertas sobre trajetórias de drones publicadas pelo Flight Radar 24. De acordo com esse rastreador, os drones da Ucrânia seguiram um trajeto em baixa altitude sobre a baía que leva a Ust-Luga, o que permitiu que evitassem as defesas aéreas do porto. Deep State, outro analista de fontes abertas, sugere que a Ucrânia lançou drones de plataformas marítimas. Isso levanta questões. A Ucrânia enviou uma de suas plataformas marítimas ao Golfo da Finlândia para lançar drones? A Ucrânia tem barcos drones que lançam drones FPV como o Barracuda. Porém, esses drones não causariam danos da magnitude observada em Ust-Luga. A Ucrânia pode ter enviado barcos de patrulha ao Mar Báltico para lançar drones, mas há outra possibilidade. Será que a Ucrânia trabalhou junto com outra nação para realizar esse ataque? A News Sky sugere ser possível e diz que a Ucrânia precisaria usar as águas da Finlândia e Estônia para viabilizar o ataque descrito. Se for esse o caso, então a Finlândia ou a Estônia deram uma ajuda direta aqui? Será que eles sabiam que a Ucrânia enviava plataformas marítimas para lançar drones em suas águas? Essas são todas perguntas que não podem ser respondidas, embora o fato de as forças de defesa da Estônia terem elevado o alerta ao avistarem um drone não identificado em suas águas, sugira que a Estônia não estava envolvida nisso. Qualquer país que ajudasse a Ucrânia arriscaria escalar o conflito com a Rússia. Assim, com base em fontes abertas, é mais provável que a Ucrânia tenha infiltrado seus drones no Mar Báltico e os lançado de suas próprias plataformas marítimas. Mesmo assim, Putin ficará furioso. Se a Ucrânia tivesse recebido ajuda, seria de um país da OTAN, o que reforçaria as críticas da Rússia à organização. Se a Ucrânia fez isso sozinha, indica que criou uma embarcação para lançar drones de longo alcance contra a Rússia. Isso é um problema para Putin, pois mais alvos do que nunca estão vulneráveis aos drones ucranianos. Ust-Luga mostra o que ocorre quando esses drones atingem seus objetivos. Então, sabemos o que a Ucrânia atingiu e temos alguns relatos de fontes abertas que oferecem pistas sobre como a Ucrânia conseguiu fazer tudo isso. Quais os efeitos do ataque a Ust-Luga para a Rússia? Há duas coisas a considerar aqui. A rede de petróleo do Báltico da Rússia e o impacto que o que a Ucrânia fez teve sobre o povo do país, especialmente aqueles em São Petersburgo e na região ao redor.
Sobre o petróleo do Báltico, já dissemos que a Ucrânia não atacou só Ust-Luga na última semana. Ela atingiu outro porto de petróleo em Primorsk, e em 26 de março foi noticiado que drones ucranianos atacaram também a refinaria de petróleo de síntese orgânica de Kirish, a sudeste de São Petersburgo. Essa refinaria produz combustíveis como gasolina e diesel, que a Rússia envia pelo Báltico para suas tropas na Ucrânia e para exportação. Aqui vemos uma campanha coordenada em toda a região báltica da Rússia, planejada para destruir toda a infraestrutura de petróleo da região. Há um grande motivo pelo qual a Ucrânia está mirando nesses portos do Báltico. Eles são a principal linha de abastecimento de petróleo que a Rússia tem no momento. Os ataques ucranianos a Novorossiysk e contra ativos navais russos no Mar Negro limitaram severamente as operações portuárias. A Rússia teme que mais drones ucranianos provoquem novas suspensões no carregamento de petróleo no porto, como ocorreu no início de março. Com o principal porto russo no Mar Negro danificado, a Ucrânia passou a atacar a infraestrutura do Mar Báltico, que é ainda mais vital para Putin. Os portos de Ust-Luga e Primorsk são essenciais para as exportações de petróleo da Rússia, movimentando grande parte das vendas ao exterior. A Rússia possui poucas opções viáveis, principalmente para suprir os mercados europeus. Sim, ela tem portos no Pacífico e no Ártico, mas os do Ártico são difíceis de acessar no inverno. Ambos são um problema para a Rússia, pois obrigam a transportar petróleo por centenas ou milhares de milhas a mais antes do embarque. A região do Báltico são essenciais desde o início da invasão de Putin. Para contextualizar, a Rússia ganha cerca de 760 milhões de dólares por dia com petróleo e gás, em parte devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz pelo Irã. Vamos fazer umas contas aqui. 40% de 760 milhões é 304 milhões. Esse é o valor do petróleo que a Rússia não exporta, enquanto Ust-Luga e Primorsk não estiverem operacionais, devido aos ataques de drones e incêndios causados pela Ucrânia. Se os reparos durarem uma semana, provavelmente uma estimativa otimista, seriam cerca de 2 bilhões 128 milhões de dólares em petróleo sem exportação. Fora, em 30 dias, esse valor chega a 9,12 bilhões de dólares. Se a Ucrânia atacar Ust-Luga e Primorsk repetidamente por um ano, isso envolve quase 111 bilhões de dólares em petróleo, para os quais Putin precisará buscar rotas alternativas. A capacidade dos outros portos russos impede que todo o petróleo seja exportado se os portos do Báltico fecharem. Não dá para transferir milhões de barris para outros portos sem enfrentar problemas logísticos. O que a Ucrânia está fazendo em Ust-Luga e em outras áreas da região do Báltico na Rússia é impedir que Putin lucre com uma operação que não tem nada a ver com a Rússia ou a Ucrânia, e sim tudo a ver com o Irã. Já dissemos antes, o momento desses ataques não é por acaso. Boris Arenstein, analista de energia, afirma que o planejamento e a escala dos últimos ataques da Ucrânia no Báltico os tornaram as maiores ameaças à exportação de petróleo e derivados russos desde o início da guerra. É difícil discordar, mas para São Petersburgo, o problema não será a falta de dinheiro que Putin não consegue gerar para sua guerra. É o puro terror de saber que os drones da Ucrânia estão atacando toda a região e que esses drones estão causando nuvens de fumaça que podem ser vistas a mais de uma dúzia de milhas de distância. Nuvens de fumaça estão elevando os níveis de partículas nocivas PM2.5 no ar para 15 vezes acima do nível seguro. Em distritos como Vassiliostrovsk e Podrogradsky, a fumaça invade as casas pelos sistemas de ventilação, levando moradores a evitarem sair por medo do ar venenoso. Os efeitos dessa fumaça na saúde podem ser menos relevantes durante a guerra na Ucrânia do que o medo provocado no povo de São Petersburgo. Essas pessoas já lidam com apagões de internet impostos por Putin, agora tão frequentes que afetam até as maiores cidades da Rússia. Esses apagões são resultado do novo sistema de lista branca implementado pelo Kremlin, segundo o Kiev Independente em 22 de março. Esse sistema só permite acesso a sites pró-governo, redes sociais e fontes oficiais do Kremlin. Em São Petersburgo, as pessoas só acessam fontes oficiais, que não revelam o ocorrido em Ust-Luga, se conseguirem usar a internet. Com uma grande nuvem mortal sobre a região, a falta de informação não alivia a situação. Até mesmo o mais fervoroso apoiador de Putin e de suas políticas vai ficar morrendo de medo. Afinal, uma coisa é ser enganado. Outra coisa bem diferente é respirar ar venenoso com portos de petróleo russos em chamas, e ainda acreditar que Putin é o líder ideal para proteger a Rússia. A Ucrânia aposta nisso. Quanto mais medo causar na população russa,
maior será o desejo de encerrar a suposta operação militar especial de Putin. O Sluga pode ter tratado do petróleo báltico russo, e o ataque ucraniano resolveu isso. O impacto real pode ser sentido nas ruas da Rússia, não nas refinarias e terminais de petróleo. O petróleo está queimando na região do Báltico, mas não é porque Putin finalmente puxou o gatilho e começou uma guerra com os estados bálticos. Não, a Ucrânia atacou de novo, mirando o importante porto russo no Mar Báltico, essencial para Putin manter a receita do petróleo entrando. Esse porto foi aniquilado, e agora Putin tem que lidar com a Rússia perdendo algo que nunca poderá substituir. Durante a noite de 23 de março, a Ucrânia lançou mais drones contra a Rússia. Isso pode não parecer notícia. A estratégia de longo alcance da Ucrânia já está bem estabelecida, então outro ataque não surpreende. Mas este foi diferente. O alvo da Ucrânia em 23 de março foi Primorsk, que fica no Oblast de Leningrado e abriga o terminal de petróleo da Transneft, um dos centros de exportação de petróleo mais importantes da Federação Russa. Primorsk facilita que Putin exporte petróleo ilícito pela frota fantasma russa para compradores globais. A Ucrânia lançou algo tão forte contra esse porto que causou uma paralisação que pode durar dias ou até semanas. Vamos discutir em breve a arma que a Ucrânia possivelmente usou no último ataque. Vamos aos resultados. Em seu mais recente ataque à infraestrutura energética e de exportação de petróleo da Rússia, a Ucrânia atingiu tanques de combustível no porto usados para armazenar produtos petrolíferos destinados à exportação. Há duas versões: o que a Rússia acusa a Ucrânia de fazer e o que as fotos de satélite do porto de Primorsk mostram. Ao menos, a Rússia não negou ter sido atingida. Segundo o canal Astra no Telegram, o governador de Leningrado, Alexander Drozdenko, confirmou que drones ucranianos atingiram um tanque de combustível em Primorsk. Segundo Drozdenko, outro foi destruído pelas defesas aéreas, mas ainda causou alguns danos. Um dos drones caiu e danificou um poste de energia perto da vila de Yemilovo, no distrito de Vyborg. Bombeiros apagam a grama seca onde o drone caiu. Os esforços para repelir o ataque seguem, afirmou o governador regional. Muito bem, Drozdenko, suponho. Você conseguiu evitar usar a desculpa ridícula dos destroços de drone que os russos costumam usar quando os drones ucranianos atingem seus alvos, embora não tenha conseguido escapar totalmente da desculpa. Um drone que caiu é melhor do que afirmar que destroços causaram um incêndio devastador. Então isso já é algo positivo para você. Mas era só um tanque de combustível. Senhor Drozdenko, parece que esqueceu das fotos de satélite, que mostram muito mais sobre o ocorrido em Primorsk do que gostaria que soubessem. Essas fotos compartilhadas pela conta X da Euromaidan Press mostram que a Ucrânia destruiu mais de um tanque. Pelo menos 4 já pegaram fogo após o ataque da Ucrânia, e como os incêndios seguem em Primorsk, há chance de mais tanques serem incendiados. As fotografias de satélite revelam que os tanques de armazenamento de combustível de Primorsk estão dispostos em grupos de 2. Um grupo está destruído, mostrando que 2 tanques foram perdidos. Em 2 grupos, há um tanque em chamas em cada. A fumaça desses incêndios dificulta ver outros grupos na foto, sugerindo que 5 ou 6 tanques foram atingidos. Isso representa grande perda para a Rússia. E o ataque da Ucrânia foi grande o suficiente para forçar a evacuação do pessoal e o fechamento de um porto que é crucial para os esforços de Putin de usar a frota sombra para manter bilhões de dólares em receita do petróleo fluindo para Moscou. Antes de aprofundar, dissemos que o ataque a Primorsk foi diferente dos demais da Ucrânia, devido à arma utilizada. Isso fica claro, pois a Ucrânia já havia atacado Primorsk antes. Inclusive, em setembro de 2025, lançou um ataque com drones contra o mesmo porto que havia atingido em 23 de março no mesmo porto. O ataque teve um impacto. Fez parte de um grande ataque com 221 drones lançado pela Ucrânia em várias regiões russas, provocando incêndios em uma embarcação em Primorsk e em uma estação de bombeamento no centro de exportação de petróleo. No entanto, por mais impressionantes que esses resultados possam ter sido, eles não se comparam a 4 enormes tanques de armazenamento de combustível sendo consumidos pelas chamas. Isso indica que a Ucrânia não utilizou drones de longo alcance padrão no último ataque a Primorsk. Ela utilizou uma arma chamada híbrido de drone e míssil, que deu à Ucrânia a capacidade de atacar profundamente o território russo e com mais força do que antes. Essa arma é o Flamingo. Segundo o Telegraph, os resultados mais explosivos vistos em 23 de março indicam que a Ucrânia usou algum tipo de míssil contra Primorsk e não drones. O Flamingo é o principal candidato, pois representa exatamente o que faltava à estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia.
Com um alcance de 3.000 quilômetros, ou cerca de 1.860 milhas, e uma ogiva que carrega um devastador explosivo de 1.150 quilos, ou pouco mais de 2.530 libras, o Flamingo entrega facilmente 10 vezes mais poder de fogo que um drone padrão de longo alcance. O híbrido de drone e míssil é fabricado na Ucrânia e oferece uma alternativa aos mísseis Storm Shadow e ATACMS de fabricação ocidental, que a Ucrânia usou no passado, mas que são limitados tanto em alcance quanto pelo fato de que a Ucrânia frequentemente precisa pedir permissão aos fabricantes dos mísseis antes de realizar um ataque. Não existem esses problemas com o Flamingo, e o fato de que a instalação que a Ucrânia acabou de atingir está a cerca de 1.000 quilômetros, ou aproximadamente 621 milhas da fronteira que a Ucrânia compartilha com a Rússia, nos mostra que a Ucrânia teve que usar uma arma que combina alcance com grande poder de fogo. O Flamingo é o principal suspeito, pois a Ucrânia teria pintado Primorsk de rosa antes de incendiar o porto. Em instantes, explicaremos por que a Ucrânia escolheu Primorsk como alvo mais recente. Mas antes de fazermos isso, você provavelmente já sabe o suficiente sobre os ataques de longo alcance da Ucrânia para imaginar que Primorsk não é o único alvo que foi atingido. Isso também ocorreu em 23 de março, quando mais infraestrutura petrolífera russa pegou fogo após ataques de drones da Ucrânia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirmou isso em uma postagem no Telegram e confirmou o ataque a Primorsk. A refinaria de petróleo Bashnevu-Fernev-Takin também foi atingida e um incêndio na empresa foi confirmado. A refinaria Bashnevu-Fernev-Takin é crucial no abastecimento de combustível das Forças Armadas Russas, segundo o Estado-Maior. Essa refinaria fica em Ufa, que faz parte da República do Bashkortostão. Ela está a cerca de 1.400 quilômetros, ou quase 870 milhas da Ucrânia. O Flamingo foi usado nesse ataque? Se sim, o Estado-Maior não comentou nem revelou qual arma foi usada para atacar Primorsk. O Estado-Maior destacou que a refinaria de Ufa processa de 6 a 8 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, refinando em produtos como combustível e lubrificantes, usados pelas forças russas na Ucrânia. Eliminar as refinarias destrói o sangue vital da máquina de guerra russa. Como você verá, esse não foi o único recurso vital que a Ucrânia tirou da Rússia com os recentes ataques de drones. Ainda há outro ataque a comentar. Além disso, o Telegraph relata que a Ucrânia atacou o centro de exportação de Ust-Luga, outra infraestrutura importante de petróleo da Rússia. Assim como em Primorsk, as operações foram suspensas em Ust-Luga após o ataque, que causou incêndio em uma instalação que processa cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Exportações foram retomadas no porto do Mar Báltico, informou a Reuters em 23 de março. Porém, o mesmo não vale para Primorsk, pois a Ucrânia atingiu duramente tanto a presença russa no Mar Báltico quanto sua frota fantasma. Isso tem sido essencial para manter o Kremlin com dinheiro sujo do petróleo, enquanto Putin aprofunda a invasão da Ucrânia em seu 5º ano. A Ucrânia conseguiu expor uma das maiores e possivelmente subestimadas vulnerabilidades da máquina de guerra russa. A região do Báltico é mais relevante para Putin do que ele admite, e vamos explicar o motivo em breve. Antes disso, um lembrete rápido. Você assiste ao programa militar. Tem muito mais disso, então inscreva-se se estiver gostando. Marcha! Primeiro, vamos explicar por que Primorsk é vital para a presença russa no Mar Báltico e para a receita do Kremlin. Segundo o Euromaidan Press, Primorsk é crucial na exportação de petróleo da Rússia no Mar Báltico, movimentando cerca de 60 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Segundo a Associação Independente de Petróleo da América, uma tonelada de petróleo bruto estrangeiro, como o russo, equivale a 6,99 barris. Multiplicando isso por 60 milhões, você tem 419,4 milhões de barris de petróleo saindo de Primorsk todos os anos. Esse número vai se tornar importante mais tarde, quando fizermos mais alguns cálculos. Mas por enquanto, basta saber que a Ucrânia acabou de paralisar um porto que contribui com bilhões de dólares para os cofres de guerra de Putin, talvez por dias, se não semanas. A Ucrânia acertar os tanques de petróleo foi inteligente, pois o combustível queima enquanto Primorsk está parado, aumentando o prejuízo da Rússia. Primorsk é fundamental para as forças armadas russas, pois armazena, refina e transporta o combustível usado pelos soldados de Putin na Ucrânia. Mais importante, Primorsk é um centro da frota fantasma criada por Putin para ajudar a Rússia a contornar as sanções que os aliados da Ucrânia impuseram ao petróleo russo após a invasão de Putin à Ucrânia. Essa frota é enorme, embora sua natureza secreta torne difícil obter números concretos sobre o seu tamanho e sobre os valores envolvidos em sua criação e na quantidade de dinheiro que ela gera para a Rússia.
De acordo com a Sky News, há até 800 embarcações na Frota Fantasma, muitas das quais são petroleiros antigos que já deveriam ter sido retirados de circulação há anos, mas estão sendo mantidos em operação apesar de estarem desgastados e mal conservados, tudo para que a Rússia possa continuar vendendo seu petróleo. A revista Ukrainian Shipping informou em 2025 que a Rússia gastou 14 bilhões de dólares em sua frota fantasma até então, valor provavelmente maior hoje, pois não há sinais de que o país tenha parado de adquirir embarcações. Quanto ao retorno desse investimento, o Geopolitical Monitor relata que a Rússia conseguiu obter cerca de 9,4 bilhões de dólares em receita adicional apenas com sua frota fantasma apenas em 2024. Se o retorno for igual nos anos em que a frota fantasma operou, ela já recuperou para o Kremlin o que foi investido várias vezes. O mesmo veículo informa que a frota fantasma já responde por 89% das exportações de petróleo bruto e 70% do petróleo transportado por via marítima vendido pela Rússia. A frota fantasma já supera a frota oficial de petroleiros da Rússia, e Primorsk é um dos principais centros dessa operação. Cada dia que a frota fantasma falha em cumprir o plano de Putin é um grande golpe para ele. Segundo Rivo Vara, especialista em economia, Primorsk e Ust-Luga são essenciais para a frota fantasma da Rússia. Ele explica que mais de 60% do petróleo da Rússia é exportado apenas desses dois portos, e estima que os petroleiros que vão para Primorsk têm capacidade de cerca de 120 mil toneladas. Cada petroleiro desses transporta entre 50 e 60 milhões de dólares em petróleo. Assim, cada dia de atraso no Báltico adia a chegada desse dinheiro à Rússia e sua tributação pelo Kremlin. Isso por navio. O fechamento de Primorsk pode causar dezenas de atrasos. Isso só vai ter um impacto negativo para a Rússia, enquanto Putin tenta avançar com uma ofensiva de primavera que começou de forma tão desastrosa na Ucrânia que já levou a Rússia a sofrer o maior número de baixas em um único dia até agora em 2026. Menos dinheiro entra, menos dinheiro é gasto na ofensiva. Ainda mais soldados russos morrem. É uma lógica bem simples de seguir, e além disso, existe a possibilidade de que o ataque de Primorsk da Ucrânia possa causar problemas para outras atividades ainda mais obscuras, das quais a Frota Sombria é acusada de realizar no Mar Báltico. Com o aumento de navios da Frota Sombria nessas águas, cresceram também os relatos de incêndios e danos às infraestruturas submarinas de comunicação e energia no Báltico. A Frota Sombria da Rússia ameaça ao garantir dinheiro do petróleo ao país e impactar diretamente a segurança das nações banhadas pelo Báltico, várias delas membros da OTAN. E tudo isso sem citar como o uso de petroleiros sucateados pela Rússia para transportar petróleo pode causar efeitos ambientais graves. Um vazamento em um petroleiro de 120 mil toneladas já causaria uma tempestade ecológica no Mar Báltico. Atacar Primorsk pode ser uma estratégia da Ucrânia para tornar um dos principais portos russos no Mar Báltico arriscado demais para operar. Putin sabe que a Ucrânia pode atingir Primorsk. Além disso, ela pode atacar Primorsk com armas capazes de destruir a infraestrutura do porto. Se os ataques continuarem, a Rússia vai arriscar manter Primorsk como centro de exportação de petróleo? Talvez, mas só resultaria em mais petróleo queimando. Se a Rússia recuar, perde a ameaça de segurança criada no Mar Báltico pela Frota Sombra, o que pode prejudicar as ambições de Putin. O Mar Báltico deveria ser um local de projeção de poder para Putin, porém, ironicamente, revelou-se uma das maiores vulnerabilidades da Rússia. Por mais que vejamos a Rússia tentando causar caos na região do Báltico por meio de seus ataques híbridos contra países como Estônia, Letônia e Lituânia, sempre existe um método por trás desse tipo de loucura. O Kremlin quer um caos controlado na região do Báltico, por meio do qual pode projetar o poder que acabamos de mencionar. Quando a Ucrânia lança mísseis e drones poderosos, ou híbridos, contra um porto russo importante no Mar Báltico, o controle some e resta só o caos. Putin não pode arriscar. A presença militar russa no Mar Báltico é limitada para evitar resposta da OTAN, e até agora tem sido cautelosa. Por isso a Frota das Sombras segue tão ativa nessas águas. Assim como na guerra com a Rússia, a Ucrânia tenta pressionar Putin a tomar decisões que ele não quer tomar. Ativos russos no Mar Báltico viram alvos, revelando a dependência da Rússia dessa rota. Essa é a vulnerabilidade, e novamente tudo se resume a dinheiro, puro e simples. Incluindo a frota, a Rússia fatura cerca de 100 bilhões de dólares por ano com exportações que passam pelo Mar Báltico para outros países. Segundo um relatório de junho de 2025 da Ukraine World,
Até 100 petroleiros cruzam mensalmente o Báltico, levando petróleo russo aos compradores de Putin. O Mar Báltico é tão crucial para a Rússia que a receita das exportações por essa rota rivaliza com a ajuda militar ocidental à Ucrânia. Nem todo o dinheiro vai direto ao Kremlin, mas é taxado pela Rússia, gerando bilhões de dólares anuais para financiar a guerra na Ucrânia. Já mencionamos que faríamos mais cálculos com base na capacidade do terminal de petróleo de Primorsk. Esses números mostram como o porto é vital para a economia russa durante a guerra contra a Ucrânia. Após o início da Operação Fúria Épica dos Estados Unidos contra o Irã, o preço do petróleo disparou, frequentemente superando $100 por barril. Isso é uma notícia excelente para Putin. A Rússia sobreviveu oferecendo seu petróleo sujo, com um grande desconto em relação ao preço padrão do petróleo bruto. Então, um preço mais alto significa mais dinheiro, mesmo com o desconto aplicado. Segundo a Euronews, a Rússia oferecia desconto de cerca de $25 por barril até dezembro de 2025. Se assumimos que esse mesmo desconto está sendo aplicado agora que o petróleo está chegando à faixa dos $100 por barril, isso nos dá um valor aproximado de $75 por barril para o petróleo da Rússia. Agora lembre-se que a Euromidempress também diz que Primorsk processa cerca de 60 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano, o que equivale a 419,4 milhões de barris. Considerando o desconto citado e que os preços do petróleo não caiam muito, como pode acontecer se os Estados Unidos prolongarem a Operação Fúria Épica, só Primorsk deve injetar mais de 31,4 bilhões de dólares na economia russa este ano. Essa situação é inaceitável. A Ucrânia sabe e por isso atacou Primorsk. Esse porto é praticamente insubstituível para Putin, tanto em termos de projeção de poder no Mar Báltico, quanto pela enorme quantidade de dinheiro que gera para a invasão. Para a Ucrânia, tirar esse porto de operação agora significa menos dinheiro para Putin depois. Isso também serve como um lembrete de que a guerra na Ucrânia ainda está sendo fortemente travada, mesmo com grande parte da atenção do mundo desviada para o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. Com drones possivelmente híbridos com mísseis Flamingo atingindo Primorsk, a Ucrânia segue na agenda internacional. Enquanto isso, Putin vê algo insubstituível sendo levado da Rússia. E Primorsk não é a única coisa insubstituível que Putin perdeu nos últimos dias. A mais de 1.200 quilômetros da Ucrânia, a Rússia estava protegendo algo insubstituível. Outra de suas principais fontes de financiamento para a máquina de guerra de Putin estava oculta. A Rússia achava que essa artéria estava segura. A Ucrânia acabou de abri-la completamente, com um único ataque cirúrgico que muda tudo. A Ucrânia destruiu uma instalação petrolífera crucial. Putin só observa a artéria sangrar enquanto a Ucrânia o confronta com a nova realidade da guerra que iniciou. Vamos à República do Tartaristão. Aninhado na confluência entre os rios Kama e Volga, o Tartaristão nunca deveria estar no radar da Ucrânia. Fica profundamente dentro da Federação Russa, exigindo que drones ucranianos percorram mais de 1.000 quilômetros ou mais de 600 milhas para alcançar. A República deveria ser segura e protegida, o local ideal para Putin instalar importantes estruturas de petróleo russas, pois a Ucrânia não teria como fazê-las queimar. Você provavelmente já sabe onde isso vai dar. Putin estava totalmente enganado. A Ucrânia provou isso com um ataque devastador em 23 de fevereiro que abalou a Rússia e, como verá, trouxe grandes problemas ao oleoduto crucial para o dinheiro do petróleo russo. Quando o dia amanheceu no distrito de Almetievsk, no Tartaristão, os cidadãos do distrito tiveram uma manhã como nenhuma outra. Não haveria um despertar pacífico. Em vez disso, o som das sirenes tomou conta do ar, junto com o som desesperado dos apitos das fábricas, enquanto uma série de explosões poderosas abalava o distrito. Essas explosões, embora assustadoras, não foram causadas por armas direcionadas aos civis de Almetievsk. A Ucrânia enviou suas armas de longo alcance mais poderosas para o distrito, todas focadas em um alvo: a principal estação de bombeamento de petróleo de Kaliakino, da JSC Transneft Prikâmia. Os drones da Ucrânia viajaram mais de 1.200 quilômetros, ou cerca de 745 milhas, para alcançar esse alvo, e atacaram um por um a estação de bombeamento que alimenta o enorme oleoduto Druzhba, que a Rússia vem usando para gerar renda desde o início da invasão de Putin. O alvo da Ucrânia não era uma instalação de petróleo comum. Segundo a Sky News, Pelikino é uma das principais artérias petrolíferas da Rússia. É um ponto estratégico de mistura no setor energético russo.
Aqui se acumula o petróleo da Sibéria Ocidental e do Ural-Volga. As matérias-primas são misturadas até atenderem às exigências de exportação e, então, enviadas sob alta pressão pelo oleoduto principal Druzhba aos terminais marítimos. A fonte fala sobre o que a Ucrânia atingiu em 23 de fevereiro. E continuou explicando o que pode ser o principal motivo pelo qual a Ucrânia escolheu esta estação de bombeamento em particular em vez de todas as outras. Quase 1/3 de todas as exportações de petróleo da Rússia passa por esta estação específica. Vamos comentar o prejuízo financeiro recente causado pela Ucrânia à Rússia. Vamos focar nos danos visíveis após o último ataque de longo alcance da Ucrânia. Segundo a UKR Inform, os drones enviados pela Ucrânia ao Tartaristão foram operados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, e obtiveram vários acertos durante o ataque. Uma fonte do SBU disse ao UKR Inform que 6 explosões ocorreram nas estações de bombeamento-alvo e pelo menos um drone ucraniano atingiu diretamente os tanques de armazenamento de óleo da instalação. O incêndio foi de grandes proporções e fotos e vídeos dele já chegaram ao Telegraph. Como de costume, o veículo russo Astra foi um dos primeiros a revelar a verdadeira dimensão dos danos que a Ucrânia causou à artéria oculta de petróleo da Rússia. Ele compartilha vários vídeos que foram claramente gravados de uma distância enorme do local do ataque da Ucrânia. Chamas intensas sobem pelo céu à noite. Imagens geolocalizadas permitiram à Astra confirmar que a estação de bombeamento de Kalukino foi a mais atingida do ataque de drones da Ucrânia. O primeiro quadro foi capturado a uma distância de 3,5 a 4 quilômetros da estação de bombeamento de petróleo, enquanto o segundo vídeo foi gravado a 5 quilômetros de distância. A Astra fala sobre os vídeos que compartilha, destacando a grande proporção do incêndio causado pela Ucrânia. Para um incêndio ser visto de tão longe, precisa ser enorme e pode levar dias para controlar. Apesar do incêndio controlado, a Rússia ainda enfrenta o desafio dos reparos, podendo deixar a estação de bombeamento de petróleo inativa por semanas, não meses. Diante de um incêndio visível à distância, a Rússia repetiu o habitual após um ataque ucraniano bem-sucedido. Mentiu descaradamente. Militani divulga comentários de autoridades russas após o ataque. Sistemas de defesa aérea neutralizaram um Vant sobre Almekievsk. A queda de destroços na zona industrial causou um incêndio localizado. Sério, Rússia? Vai usar de novo a desculpa dos destroços de drones? O incêndio, que podia ser visto a 5 km, ou cerca de 3 milhas de distância, foi causado por pedaços de metal e destroços de plástico, que novamente acertou exatamente o alvo desejado pela Ucrânia. Se essas são as defesas aéreas da Rússia, parece que Putin teria mais sucesso ordenando que atirem nas próprias instalações visadas pela Ucrânia, sem precisar fingir que essas defesas tenham sido úteis para conter os drones da Ucrânia, considerados os mais precisos do mundo. Detritos caem repetidamente. Segundo Militani, isso significa que a Rússia perdeu. Uma estação de bombeamento mistura petróleo de vários territórios e envia ao oleoduto Druzhba. Quando está funcionando como deveria, a estação de bombeamento Kaliukino atende algumas das principais refinarias da Rússia, além de enviar petróleo diretamente para alguns dos países que continuam comprando da Rússia, mesmo enquanto Putin e seu país estão sobrecarregados por sanções. Você poderia até chamar o que a Ucrânia acabou de fazer de um gesto obsceno, direcionado diretamente a um dos países que a Rússia abastece com seu petróleo ilícito. Mas vamos voltar a esse país em particular em um momento. Militani afirma que a estação de bombeamento atingida pela Ucrânia pode processar até 350 mil toneladas de petróleo por dia. O veículo diz que isso equivale a 4,2 milhões de toneladas anuais, mas a conta não fecha. Militani quis dizer que a estação de Kalukino recebe 350 mil toneladas de petróleo por mês, totalizando 4,2 milhões por ano, ou o veículo errou nas contas. 350 mil toneladas de petróleo por dia resultam em 127,75 milhões por ano, valor alinhado às mais de 100 milhões mencionadas pelo pesquisador sênior do Centro de Políticas do Cáspio, Dr. Eric Rudenscholtz, em postagem sobre o ataque da Ucrânia no LinkedIn. O número de mais de 100 milhões parece ser o mais provável de estar correto, e isso nos leva diretamente aos motivos pelos quais a Ucrânia realizou esse ataque em particular. A resolução do problema do oleoduto Druzhba é um dos principais motivos. A estação Kalukino processa cerca de 30% do petróleo bruto que a Rússia exporta por rotas principais, como o oleoduto Druzhba. Esse petróleo vem de várias fontes diferentes, incluindo o próprio Tartaristão, além da Sibéria Ocidental, Bashkortostan e Udmurtia.
Em outras palavras, o que a Ucrânia acabou de eliminar é um nó-chave dentro de uma enorme rede que existe unicamente para manter o fluxo de dinheiro entrando na Rússia. Rússia. Antes da invasão de Putin, esse dinheiro beneficiava o povo russo. Agora é gasto na invasão catastrófica iniciada pelo líder russo há 4 anos. O oleoduto Drespa pode transportar até 2 milhões de barris de petróleo russo por dia, mas não se sabe se sempre opera nesse nível. Se a capacidade máxima for atingida, o oleoduto Drespa movimenta milhões de dólares em petróleo para a Rússia mensalmente. Mesmo com o teto de preço de 44,10 dólares imposto ao petróleo bruto russo pela União Europeia, ou UE, 2 milhões de barris por dia somam 88,2 milhões de dólares. Multiplicando por 365 dias, isso soma quase 32,2 bilhões de dólares ao ano, mesmo com os grandes descontos que a Rússia precisa aplicar ao seu petróleo por causa das sanções da UE. Claro, nem todo o petróleo que passa pelo oleoduto Dresber é vendido para outros países. Como mencionamos anteriormente, uma parte dele é enviada para refinarias dentro da Rússia. Mesmo assim, a Ucrânia destruir uma estação que processa 30% do petróleo do oleoduto Druzhba é uma grande vitória para o país. Isso significa que a Rússia está perdendo milhões, se não dezenas de milhões de dólares, para cada dia que a estação de bombeamento atingida pela Ucrânia permanece sem reparo. Dado o tamanho do incêndio, provavelmente a Rússia nem conhece toda a extensão dos danos, e a estação Kalikino deve ficar fora de operação por bastante tempo. Como Novsky diz, o que a Ucrânia acabou de fazer criou um efeito dominó em toda a rede logística da Transneft. O petróleo não chegará onde a Rússia precisa que ele chegue devido à destruição de uma estação de bombeamento crucial. Isso significa que o petróleo bruto que deveria estar a caminho precisa ser armazenado, o que causa um acúmulo na retaguarda. Não é possível enviar mais petróleo para tanques já cheios de óleo, que deveria ter sido levado pelo outro lado do oleoduto. Refinarias russas enfrentam atrasos na produção de combustível e derivados, enquanto alguns países seguem importando petróleo russo pelo oleoduto Dresba. Sobre exportações, dissemos que esse ataque foi um gesto obsceno da Ucrânia para um país específico, como já mencionamos no vídeo. Estamos prestes a te contar qual é esse país, mas antes disso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar esse botão. Um país ficará muito irritado com o efeito dominó do oleoduto Druzhba criado pela Ucrânia: a Hungria. Ou melhor, o premier húngaro Viktor Orbán, aliado de Putin, ficará furioso com a Ucrânia, prejudicando seriamente o oleoduto Druzhba. E o motivo é que Orbán já estava irritado porque a Ucrânia não tinha feito reparos na parte daquela enorme rede de oleodutos que passa pelo seu território e chega até a Hungria. Orbán está tão irritado com essa suposta afronta que tenta pressionar a União Europeia a bloquear o empréstimo de 90 bilhões de euros, ou 106 bilhões de dólares à Ucrânia, usando ativos russos congelados na UE. A Hungria não se opôs à decisão. Orbán disse que, com o entendimento de que o empréstimo não afetará as obrigações financeiras, a Hungria não se opôs à decisão. Como informou o político em 23 de fevereiro, ele disse que fatos recentes o fizeram repensar sua posição. Parece que a Ucrânia está demorando para reparar o oleoduto Druzhba em seu território. Orbán alega que a Ucrânia tenta impedir agressivamente a Hungria de comprar petróleo russo. Aqui está a reviravolta. A Rússia foi responsável pelo dano ao oleoduto Druzhba, na Ucrânia. Ataque de drones russos atingiu o oleoduto que abastece Hungria e Eslováquia, levantando a dúvida: por que a Ucrânia deveria consertar o dano causado pela Rússia? Se Orbán teme ficar sem petróleo russo, deveria pedir a Putin que cesse os ataques à Ucrânia. Hungria e Eslováquia possuem cerca de 90 dias de reservas de petróleo, então a Ucrânia não precisa apressar o conserto do oleoduto danificado pela Rússia. A Hungria tenta vetar o empréstimo da União Europeia até conseguir o que deseja. Por isso, o último ataque da Ucrânia é, em parte, um gesto de desprezo a Orbán. Se o primeiro-ministro da Hungria reclamar dos danos causados pela Rússia, a Ucrânia pode agravar a situação, atingindo o petróleo do oleoduto Druzhba. O Conselho da União Europeia já aprovou as 2 leis que legalizam o empréstimo da União Europeia à Ucrânia, em 24 de fevereiro. Então, as ameaças de veto de Orbán podem não ser tão sérias quanto parecem. A Ucrânia atacou a estação de bombeamento de Kalikino, visando prejudicar o orçamento federal da Rússia. Fique com a gente, pois antes disso, há outro impacto desse ataque que pode passar despercebido: o psicológico. Reflita sobre a mecânica do ataque ucraniano a Kalikino. Ela enviou drones que Novsky acredita serem avançados e 300 Enterprise de longo alcance por mais de 1.200 quilômetros dentro da Rússia.
Esses drones se moveram em baixas altitudes ao longo de áreas florestadas e leitos de rios, segundo o portal, e atingiram seus alvos com tanta precisão que o erro não pode ser maior do que alguns poucos metros. E os drones fizeram tudo isso após voos que teriam durado cerca de 10 horas, tempo todo em que os drones voaram de forma autônoma, sem serem destruídos pelas defesas aéreas da Rússia. O impacto psicológico causado por um ataque como esse é imenso. Lugares como o Tartaristão não deveriam ser alvos. Putin acreditava que nenhuma área da Rússia estaria em risco ao iniciar a invasão, mas até regiões distantes como a Tartaristão não estão fora do alcance da Ucrânia. As sirenes que tocaram enquanto Kalikino queimava serviram como um lembrete duro para o povo da Tartaristão de que Putin levou seu país a uma guerra que não está apenas chegando em casa, mas penetrando cada vez mais fundo na Rússia. O fechamento de escolas e suspensão das operações nos aeroportos quando drones ucranianos chegam são outros lembretes. A fé do povo russo em Putin como protetor é abalada por ataques como esses, e o ex-chefe de inteligência da Ucrânia e agora chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov, explicou que isso aconteceria já em setembro de 2024. Os ataques da Ucrânia na Rússia ainda no início já tinham atingido um objetivo importante. Budanov explica que o principal resultado desses ataques em profundidade foi quebrar a crença dos russos de viverem em um país seguro. A pressão psicológica dos ataques em profundidade da Ucrânia em 2026 não é o principal efeito, mas é forte a ponto de até Putin sentir medo. Em março de 2025, Putin pressionou por um cessar-fogo parcial, exigindo que incluísse ataques de longo alcance, em vez do cessar-fogo total proposto. Putin teme os drones ucranianos de longo alcance e os danos que podem causar ao povo russo. E no fim das contas, é Putin quem está assistindo enquanto o país que ele lidera sangra financeiramente como resultado de ataques como o que acabamos de ver no Tartaristão. Assim, retornamos ao aspecto financeiro. A New Sky afirma que a recente ação da Ucrânia prejudica o orçamento federal russo, sustentado principalmente por impostos sobre receitas de petróleo e gás vendidos por oleodutos como o Druzhba. Se uma estação de bombeamento para, gera-se menos dinheiro, como já dissemos antes. Não comentamos como o último ataque da Ucrânia aconteceu no momento perfeito. Segundo o Instituto de Estudos de Energia de Oxford, petróleo e gás representam de 30% a 50% da receita do orçamento federal russo a cada ano. Embora não seja exatamente o caso de a Rússia colocar todos os ovos em uma única cesta, esses percentuais são mais do que suficientes para fazer com que qualquer interrupção causada ao setor de energia da Rússia gere grandes problemas. Com grande parte do orçamento russo voltado à guerra na Ucrânia, prejudicando seu povo, a Ucrânia busca piorar ainda mais a situação financeira da Rússia. Por quê? A Rússia já enfrenta uma crise orçamentária. Agora vai piorar ainda mais. Como relatou o Moscow Times em 6 de fevereiro, a Rússia registrou um déficit orçamentário federal de 22,3 bilhões de dólares em janeiro, com os 30,7 bilhões de dólares em receita que o país gerou, sendo 11,6% menores do que há um ano. A receita de petróleo e gás caiu 50%, chegando ao menor nível em 5 anos. Janeiro de 2026 marcou o menor faturamento da Rússia em seu setor mais valioso durante toda a guerra. Tudo isso é notável porque a Rússia tem um déficit orçamentário de 49,4 bilhões de dólares para 2026. Ainda em fevereiro, o déficit já se aproxima da metade desse valor. Se as coisas continuarem do jeito que estão para a Rússia, essa meta já terá ficado para trás quando estivermos na metade de 2026. A Rússia enfrenta mais dificuldades econômicas, enquanto a Ucrânia intensifica sua estratégia de atacar repetidamente o petróleo russo, causando prejuízos contínuos. Com ataques a estações de bombeamento sendo agora adicionados aos ataques a refinarias que vimos se intensificarem ao longo de 2025, a Ucrânia está passando o recado a Putin de que pode atingir o petróleo russo, não importa onde ele esteja ou onde a Rússia tente escondê-lo. O começo do fim da guerra de Putin chegou. Com o ataque ao Tartaristão, a Ucrânia intensificou ataques em profundidade que vão fazer a Rússia sangrar aos poucos, muito antes de as tropas de Putin na Ucrânia tomarem o território de que ele precisa. Falando sobre ataques históricos da Ucrânia em território russo. Foi há apenas algumas semanas que estávamos falando sobre o que deve ser considerado um dos ataques em profundidade mais impressionantes que a Ucrânia já realizou. A Ucrânia acabou de atingir um alvo importante na Rússia. Em uma noite histórica, a Ucrânia destruiu algo insubstituível para Putin, deixando o presidente russo abalado. Uma fábrica importante está em chamas, e não é só isso. A Ucrânia fez tudo certo em uma única noite. Redkino, Belgorod, Briansk e Saratov estão todas em chamas, e não há nada que Putin possa fazer a respeito.
Vamos começar com a vila de Redkino. Escondida na região de Tver, na Rússia, essa vila abriga uma fábrica que produz combustível para dois dos mísseis mais importantes da Rússia, o KGH-55 e o KGH-101. Putin acreditava que a fábrica estava segura. Tver está entre Moscou e São Petersburgo, e drones ucranianos precisariam voar centenas de milhas para chegar lá. E foi exatamente isso que fizeram. Segundo a mídia United 24, nas primeiras horas de 7 de fevereiro, drones ucranianos partiram rumo a Redkino. Eles superaram as poucas defesas aéreas russas e atingiram uma fábrica que, segundo relatos, produz o combustível raro Desilin-M para mísseis. Esse combustível agora está queimando, junto com a fábrica que o produz, e a Rússia não pode negar o que está acontecendo. A plataforma FIRMS da NASA registrou um incêndio ativo na fábrica logo após o ataque, com moradores locais também filmando o fogo e a fumaça preta e densa saindo da fábrica. Um dos vídeos, divulgado no X pela United 24 Media, mostra o incêndio sendo filmado de longe. Entre árvores, vemos incêndios e ouvimos drones se aproximando e os disparos desesperados das defesas antiaéreas russas, que não conseguem deter a arma que a Ucrânia enviou a Redkino. O drone atinge seu alvo, causando uma explosão massiva, e a fábrica de Redkino pega fogo. Imagens do canal Astra no Telegram mostram um drone ucraniano indo para a fábrica. O canal afirma que moradores relataram cheiro químico da fábrica destruída, sugerindo que drones ucranianos atingiram algo importante. A fábrica experimental de Redkino é uma grande indústria russa focada em desenvolver e produzir produtos químicos. O site da empresa diz que a fábrica fabrica produtos químicos únicos para aviação e setor espacial há décadas. As palavras-chave aqui são várias décadas em uma noite. A Ucrânia destruiu algo do qual a Rússia depende há pelo menos tanto tempo quanto Putin está no poder. E vamos voltar a falar por que essa fábrica em particular e o que ela produzia eram tão importantes mais adiante no vídeo. Primeiro dissemos que tudo estava pegando fogo na Rússia, e era verdade. O ataque em Redkino chamou atenção, mas foi só um de vários feitos pela Ucrânia. No dia 7 de fevereiro, indo para Briansk, a Ucrânia usou seus mísseis Neptune e sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, ou HIMARS, para destruir a infraestrutura de energia em toda essa região russa, mergulhando muitos dos moradores de Briansk na escuridão. A Oblast, que faz fronteira com Sumy e Chernihiv na Ucrânia, há tempos é alvo do país devido à proximidade. Agora, a Ucrânia faz os moradores da região sentirem parte da dor sofrida pelos ucranianos devido aos constantes ataques russos à rede elétrica. O governador de Briansk, Alexander Bogomaz, relatou que as forças armadas da Ucrânia atacaram a região com mísseis Neptune de longo alcance e lançadores múltiplos HIMARS. O ataque interrompeu o fornecimento de energia em 7 municípios. Equipes especiais e de emergência estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia. Os militares da Ucrânia ainda não comentaram oficialmente o ataque, e o Kyiv Independente não confirmou as alegações de Bogomaz em 7 de fevereiro. Ainda assim, parece provável que a Ucrânia tenha conseguido fazer isso. A Rússia tem um longo histórico de tentar negar que ataques realmente acontecem, então a confirmação de um ataque bem-sucedido é rara o suficiente para ser notável. E havia mais. Na noite antes da Ucrânia incendiar Redkino e Briansk, ela também atacou o oblast russo de Belgorod. Outra das regiões que fica do outro lado da fronteira que a Ucrânia compartilha com a Rússia, Belgorod foi alvo de um bombardeio maciço que causou sérios danos, segundo informou o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a Reuters. O inimigo bombardeou a cidade de Belgorod, uma cidade civil. Todos sabem que não temos alvos militares. Houve danos sérios. Estive lá fora para conferir, disse Gladkov em discurso ao público de Belgorod. Essa declaração é desonesta. Gladkov alega a inocência de Belgorod, enquanto a Rússia segue enviando mísseis como o KH-101, que abordaremos adiante no vídeo, para atacar a infraestrutura energética da Ucrânia. A Rússia fez das instalações de energia alvos militares, e a Ucrânia mostra a Putin o impacto real disso para seu povo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou as acusações de Gladkov sobre ataques ucranianos à infraestrutura energética russa. Em 8 de fevereiro, ao ser questionado se a Ucrânia tem recursos para atacar infraestrutura energética em vez de alvos estritamente militares, Zelensky afirmou que são a mesma coisa. Não é preciso optar entre atacar alvos militares ou infraestrutura energética. Ele vende energia, Putin vende petróleo. É um alvo energético ou militar? Basicamente é igual. Ele vende petróleo, pega o dinheiro, compra armas e usa para matar ucranianos, explicou Zelensky.
As declarações de Gladkov ajudam a explicar por que o governador de Briansk confirmou os ataques da Ucrânia na região. A Rússia tenta retratar a Ucrânia como um estado terrorista devido aos ataques à sua rede de energia. A hipocrisia é absurda. Como observou o Centro de Análise de Políticas Europeias em dezembro, todas as 15 usinas termoelétricas da Ucrânia foram danificadas ou destruídas por ataques russos. Uma série de ataques russos, só em 25 de novembro, tirou a energia de 40 mil pessoas em Kiev, 21 mil em Dnipro, 20 mil em Odessa, 13 mil em Chernihiv e mais de 8 mil em Kharkiv. Ou os governadores de Briansk e Belgorod desconhecem as ações de seu país na Ucrânia, ou sabem e usam os ataques ucranianos em seus oblastes como propaganda. De qualquer forma, isso não importa. A infraestrutura de energia de Belgorod está pegando fogo e mostraremos a gravidade da situação. Antes de continuarmos, você está assistindo ao programa militar. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Voltando para Belgorod, de acordo com o relatório de 7 de fevereiro no Kiev Independent, apagões e quedas de energia foram relatados em toda Belgorod após o ataque ucraniano à infraestrutura energética do Oblast, e não eram casos isolados. O veículo relata que esta é a terceira vez em uma semana que apagões atingem Belgorod. Mísseis ucranianos atingiram a região nos dias 3 e 6 de fevereiro, aparentemente visando a usina termoelétrica Luk, responsável por cerca de 10% do aquecimento de Belgorod. Vemos a Ucrânia revidando os ataques que sofre. Os mísseis russos contra instalações ucranianas de energia continuarão. Por isso a Ucrânia atacou Redkino, e em breve explicaremos por que esse ataque é importante para nós. Mas se Putin não vai parar de atacar a infraestrutura de energia ucraniana, então ele transformou esse tipo de infraestrutura em alvo militar. A Ucrânia está apenas respondendo na mesma moeda, e isso está levando os cidadãos de Belgorod a ficarem no escuro e no frio congelante. Exatamente como a Rússia está fazendo com dezenas de milhares de cidadãos ucranianos. A Ucrânia também atacou uma concentração de tropas em Belgorod, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas ucraniano, em 7 de fevereiro. Não temos mais detalhes além disso. Mas parece que a afirmação de Gladkov de que todos sabem que não temos alvos militares em Belgorod se mostrou falsa. No mesmo dia em que ele afirmou isso, você já deve imaginar o que diremos. A Ucrânia ainda não havia terminado. No dia 7 de fevereiro, a UKR informou que as forças de defesa da Ucrânia atingiram um depósito de petróleo de Balashovo, na região de Saratov, Rússia. Não sabemos muito mais sobre esse ataque, além do fato de que ele aconteceu. Mas o motivo por trás disso é claro: medo. Quanto mais petróleo da Rússia a Ucrânia conseguir eliminar, menos desse petróleo poderá ser refinado em combustíveis usados pelos ocupantes russos na Ucrânia. Veículos blindados e tanques não funcionam sem combustível, assim como aeronaves, que precisam de combustível de aviação refinado a partir do petróleo. Mesmo que a Rússia não fosse enviar petróleo desse depósito à linha de frente, ainda saiu perdendo. Petróleo queimado não pode ser vendido nem usado para produzir combustível para a população de Saratov. O depósito de petróleo de Balashevo é mais um alvo em chamas, marcando uma noite histórica para a Ucrânia. Exceto que não termina aí, porque tem ainda mais. Além dos ataques na Rússia, a Ucrânia também mirou os ocupantes russos em seu próprio território. Em Zaporizhia, ataque ucraniano destruiu o posto de comando de drones perto de Rivonopelia. A Ucrânia destruiu outra concentração de tropas russas perto de Dorosnianka. Em Alta, na região de Donetsk, a Ucrânia atacou uma unidade de reparos russa. Na região de Donetsk, a Ucrânia destruiu um posto de comando de drones em Mykolaivka e um lançador múltiplo de foguetes russo em Poltavka. Quanto mais soldados, drones e equipamentos a Ucrânia destrói nas duas regiões, menos intensos ficam os ataques russos. Ataques menos intensos resultam em avanços territoriais mais lentos para a Rússia, se houver algum. Afirmamos que 7 de fevereiro foi uma noite histórica para a Ucrânia, e falávamos sério. Rússia em chamas, ocupantes destruídos. Em uma só noite, a Ucrânia mostrou a fragilidade das defesas aéreas russas com ataques precisos, enfraquecendo o esforço de guerra de Putin. Isso nos leva de volta a Redkino e ao ataque à fábrica de combustível para mísseis no assentamento. Volte um pouco no vídeo. Dissemos que a Ucrânia destruiu uma fábrica que operava há décadas e produzia algo insubstituível para Putin. Isso é o Desilin M, componente de combustível de alta energia, essencial para os motores. E também é essencial para vários tipos de mísseis de cruzeiro que a Rússia vem usando para devastar as cidades e a infraestrutura energética da Ucrânia durante a guerra. Esse combustível permite que os mísseis russos alcancem distâncias de mais de 2.500 quilômetros, ou cerca de 1.550 milhas.
Isso permite que a Rússia ataque a Ucrânia de distâncias seguras. Além disso, o Desilin-M também tem a interessante característica de não congelar em temperaturas abaixo de aproximadamente menos 50 graus Celsius, ou cerca de menos 58 graus Fahrenheit. Esse é um combustível para clima frio, feito para um país de clima frio, e é absolutamente insubstituível para a Rússia. A Ucrânia acabou de queimar a fábrica que produz esse combustível. Voltaremos ao que isso significa para os mísseis em um momento. No entanto, o ataque à fábrica Redkino é ainda mais significativo do que parece à primeira vista. Além de produzir um combustível exclusivo que Putin não encontra em outro lugar, a fábrica também fabrica materiais estratégicos para a indústria aeronáutica russa. Inclui carbeto de silício, usado em materiais compósitos, e nitreto de boro, necessário à Rússia para proteger motores de mísseis e outros equipamentos contra a corrosão. A fábrica também fabrica esmaltes resistentes ao calor, usados pela Rússia em foguetes. Putin perdeu não só combustível, mas também uma fábrica essencial para toda a estratégia aérea da Rússia. Vamos voltar ao ponto principal: os ataques de mísseis da Rússia à Ucrânia. Segundo uma fonte não identificada do SBU, a UKR informe, o SBU segue atacando sistematicamente instalações-chave do complexo militar industrial russo. A fábrica atingida é crucial na produção de mísseis de cruzeiro usados pela Rússia contra a Ucrânia. Uma paralisação temporária dificulta a produção de combustível para foguetes e reduz a capacidade do inimigo de manter bombardeios intensos contra nossas cidades. A declaração sugere quem realizou esse ataque, mas é a complicação na criação de mísseis de cruzeiro, especialmente o poderoso KH-101, que é a grande notícia aqui. O KH-101 é um dos principais mísseis usados pela Rússia em ataques de longo alcance à Ucrânia. Em 2024, a Rússia usou esse míssil para atingir o Omatyt, que é o maior hospital infantil da Ucrânia, então fica claro por que a Ucrânia quer tirá-lo de circulação. O KH-101 também esteve presente em outros grandes ataques russos com mísseis contra a Ucrânia. Segundo o Pravda, em janeiro a Rússia lançou 158 mísseis de vários tipos contra a Ucrânia, cerca de 5 por dia. Nem todos esses mísseis seriam KH-101, mas alguns deles seriam, e tirá-los de produção é algo enorme para a Ucrânia. O KH-101 é um míssil que a Rússia afirma ter uma precisão de apenas 10 a 20 metros, ou entre 32,8 e 65,6 pés. Ele está em serviço desde 2012, e na primeira metade de 2024, a Rússia desenvolveu uma versão modificada que carrega 2 ogivas, tornando-o 2 vezes mais letal do ponto de vista do impacto. O KH-101 pode levar ogivas convencionais ou nucleares, e foi feito para voar baixo, dificultando sua interceptação pelas defesas aéreas ucranianas. De acordo com algumas fontes, ele percorre longas distâncias, com um alcance máximo de 4.500 km, ou pouco menos de 2.800 milhas, e tem um grande poder de impacto, já que sua ogiva pesa 400 kg ou 881 libras. E lembre-se de que a Rússia modernizou a versão original do KH-101, o que significa que sua nova versão possui o dobro de potência. As defesas aéreas ucranianas conseguem derrubar esses mísseis. Já fizeram isso muitas vezes antes, mas a taxa de sucesso da Ucrânia nunca será perfeita. Por exemplo, em outubro de 2025, a Rússia lançou 270 mísseis contra a Ucrânia. Desses, a Ucrânia conseguiu derrubar 146, o que representa uma taxa de sucesso de 54%. A porcentagem muda mensalmente, conforme a quantidade de mísseis e sistemas de defesa aérea disponíveis na Ucrânia. Mas o ponto principal permanece igual. A Ucrânia preferiria retirar mísseis como o KH-101 de circulação a lidar com a Rússia lançando-os em seu território. O ataque à fábrica Redkino atingiu esse objetivo. E mesmo que o dano seja apenas temporário, e ainda não sabemos ao certo, isso ainda significa que haverá um atraso na produção, pela Rússia, dos componentes de combustível de que ela precisa para seus KH-101, junto com vários de seus outros mísseis. O atraso reduz a pressão, permitindo que cidades ucranianas se recuperem e forças concentrem esforços para repelir e contra-atacar tropas russas. Militânia destaca outro ponto relevante ao avaliar o ataque da Ucrânia a Redkino. Se o alvo da Ucrânia na fábrica Redkino foi crítico, a Rússia pode levar até 1 ano para reativá-la. Reabastecer um míssil KH-101 exige cerca de 1,5 toneladas de Desilin. Então, a paralisação da produção impacta diretamente a capacidade do inimigo de preparar novos ataques em massa. É inviável retomar rapidamente a síntese, pois fabricar e instalar reatores únicos demora de 6 a 12 meses, segundo Militânia. Lembre-se de que a Rússia já enfrenta fortes sanções ocidentais. A fabricação e instalação dos reatores para produzir Desilin-M não pode surgir do nada. São únicos e sem componentes ocidentais
a Rússia talvez não consiga mais fabricá-los. A instalação Redkino já está sujeita a sanções do Reino Unido e dos Estados Unidos. Se a instalação construiu seus próprios reatores sem depender de outro fabricante russo, reatores destruídos talvez nunca sejam substituídos. Isso significaria que o KH-101 seria definitivamente retirado de operação. A Rússia também não parece ter muitos mísseis que dependiam do Decilim-M em estoque. Segundo o New York Times, em agosto de 2024, a Rússia já estava numa situação de aperto, praticamente sem estoques de mísseis. Aqueles que atingem a Ucrânia muitas vezes saíram da linha de produção apenas algumas semanas antes, segundo o veículo. Interrupções na produção interrompem o fluxo, o que também interrompe os ataques. A conclusão veio da análise do KH-101, que atingiu o hospital infantil citado antes no vídeo. O míssil foi fabricado no segundo trimestre de 2024, segundo os pesquisadores de armamentos de conflito de Damian. Em 2024, ou seja, entre 1º de abril e 30 de junho de 2024, como o ataque foi em 8 de julho, o míssil foi fabricado entre 8 dias e 12 semanas antes. Parece que a Ucrânia acabou de dar a Putin um grande problema logístico. Especificamente, o SBU acabou de criar esses problemas. A UKR Informe diz que drones do Centro de Operações Especiais Alpha do SBU atingiram a fábrica Redkino. Não sabemos se a unidade Alpha participou de outros ataques que cobrimos, mas é provável que o SBU tenha se envolvido. Se não nos ataques, então fornecendo drones ou inteligência para realizá-los. A Rússia finge que nada ocorreu em Redkina. O Ministério da Defesa da Rússia só disse que suas defesas aéreas destruíram 4 drones da Ucrânia na noite de 7 de fevereiro, mas as imagens mostram a verdade. A Ucrânia usou suas sanções voadoras para destruir uma fábrica insubstituível para Putin e deixou várias regiões russas em chamas na mesma noite. Infraestrutura de energia destruída, concentrações de tropas russas já não existem mais, petróleo queimando, e se a Ucrânia acertou em cheio em Redkino, o KH-101 pode sumir o cenário. A Ucrânia já mostrou antes à Rússia as consequências de Putin atacar sua infraestrutura energética. Esta noite histórica de ataques não foi a primeira vez. Em janeiro, a Ucrânia retaliou brutalmente contra a Rússia pelo uso do míssil hipersônico Oreshnik. Entenda o ataque e seus motivos em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre ataques ucranianos de longo alcance na Rússia e territórios ocupados. Obrigado por assistir.